Graça e paz, irmãos e irmãs. Para nós é uma alegria poder estarmos aqui juntos de uma maneira um pouco diferente, inusitada, que temos vivido, onde através da tecnologia, das redes sociais, diante da situação em que temos vivido, mas estamos aqui com alegria no coração. Para nós é uma alegria imensa, poder participar juntamente aí com os irmãos desta amada igreja em Palmeiras, nossa casa, onde fomos ensinados na palavra, crescemos, também nos despertamos para a fé, para o chamado pastoral, e é uma alegria. Nossa gratidão também, pastora Simoni, por esse convite, para que juntos possamos estar aqui, para esse tempo tão precioso para nós, o tempo da palavra do Senhor, amém? Queremos nesse tempo de culto, mesmo aí no seu lar, mas cremos que da mesma maneira como o Senhor está aqui sobre a minha vida, agindo através do Espírito Santo, Ele está aí na sua casa, e o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração, através da palavra do Senhor, amém? E quero te convidar a tomar da palavra, juntamente aí da sua família, e vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 12, amém? E a palavra do Senhor nos diz: todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Que o Espírito Santo de Deus apenas seja sobre nós nesse tempo da palavra, nos direcionando, que esta palavra possa encontrar lugar no nosso coração, para que ela venha fazer o efeito da cura, da restauração, do fortalecimento da nossa fé, nesse tempo que é precioso, quando o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, amém? Que o Espírito Santo tome o controle da minha vida, da sua vida, que possamos juntos ser edificados através da palavra, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, temos vivido tempos difíceis, tempos desafiadores, tempos em que temos procurado entender tudo isso que tem acontecido, mas bem sabemos que tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. E sabemos também que em tudo isso Deus está trabalhando a sua igreja, Deus está ministrando sobre as nossas vidas. Em tudo isso Deus tem um propósito para cada um de nós. E temos entendido que em meio a tudo isso, Deus está forjando a sua igreja, Deus está cuidando do seu povo. Mas também temos entendido que Deus quer a cada dia mais firmar a sua aliança conosco, Deus quer renovar, Deus quer restaurar. E esta palavra ela vem a nós para que possamos entender a necessidade que temos de buscar a cada dia mais da presença de Deus, a necessidade que temos de nos aprofundar no Senhor, a necessidade que temos de preencher a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser com a presença de Deus. E talvez você se pergunte, mas como eu vou fazer isso? E nós temos a palavra de Deus que é extraordinária, que é o nosso alimento espiritual. E precisamos também nos perguntar,
Será que nós temos nos alimentado do Senhor? Será que nós temos buscado incansavelmente da presença de Deus? O salmista lá no Salmo 42 diz: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E nós certamente temos suspirado, temos ansiado, temos buscado, temos realmente desejado pela presença do Senhor. E a presença do Senhor, ela é manifesta a nós através da sua palavra, porque a palavra é a voz de Deus, a palavra é quando Deus fala conosco, quando Deus quer nos instruir, quando Deus quer nos ensinar. Quando nós oramos, nós estamos falando com o Senhor, mas quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco. E é isso que precisamos entender. Em tempos difíceis, em tempos desafiadores, Deus deseja cada dia mais o nosso relacionamento com Ele, e nós nos relacionamos com o Senhor através da palavra. A palavra que vem para alimentar, a palavra que vem para libertar, a palavra que vem para encorajar, a palavra que vem para nos fortalecer. Mas precisamos entender e talvez perguntar a nós mesmos: temos nos alimentado do Senhor, temos buscado desta presença do Senhor para as nossas vidas? O que temos guardado no nosso coração? O Salmo 119, a partir do versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra? Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Amém? Guardo no coração a tua palavra. A palavra de Deus, ela é direcionamento. A palavra de Deus, ela vem a nós. Mas o que temos feito com a palavra? O que temos permitido colocar? Nós temos permitido armazenar, guardar, escrever esta palavra nas tábuas do nosso coração, para que essa palavra ela venha então fazer efeito, a palavra venha curar, a palavra venha libertar, a palavra venha nos fortalecer na fé, a palavra venha nos encorajar. Guarde no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E talvez a pergunta que temos que fazer todos os dias a nós: o que temos guardado no coração? No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 12, vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E certamente então entendemos que o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, a cada dia, a cada manhã, a cada instante, ela precisa ser tomada pela presença de Deus. Ela precisa ser cheia das coisas de Deus, cheia da palavra, cheia daquilo que vem do Senhor, cheia das coisas do Espírito, para que nós possamos então não somente ser abençoados, ser renovados, mas também possamos ser canal de Deus, para que possamos ser reflexo do Senhor, daquilo que é de Deus, aonde nós estamos, no nosso lar, na nossa casa, na igreja, no trabalho, aonde pisarmos, nós possamos realmente demonstrar aquilo que somos, e nós somos do Senhor, e glória a Deus por isso. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jesus também lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós bem entendemos que o momento em que Jesus cita esta palavra, ele estava vivendo ali o tempo da tentação, quando o diabo estava o tentando ali no deserto. Mas Jesus tinha guardado no coração a palavra. Ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo vivo. Mas ele tinha e ele manteve ali esta palavra no seu coração. E essa palavra então foi usada. Esta palavra foi ali o alimento espiritual para que ele pudesse resistir à tentação. Para que ele pudesse, mesmo ali sendo confrontado ali pelo diabo, mas também através da palavra, ele assim então resistiu e não cedeu à tentação. A palavra é alimento, a palavra é aquilo que precisamos. A palavra tem que ser parte da nossa vida, para que assim como Jesus, nós também possamos resistir em dias difíceis, em dias maus. Nós possamos então ser tomados por esta palavra. A palavra guardada no coração, ela vai trazer fortalecimento, ela vai trazer vida.
Ela vai nos ensinar e instruir para que nós possamos então dizer não aquilo que nós queremos, mas dizer aquilo que vem do Senhor. Para que nós possamos ser dirigidos não por nós mesmos, mas conduzidos por esta palavra. A palavra que é libertadora, a palavra que é restauradora. Mas mais uma vez temos que nos perguntar todos os dias o que temos guardado no coração. Nós temos armazenado no coração esta palavra de Deus, para que nós possamos também resistir às tentações, ao diabo, para que possamos ser fortalecidos, para que possamos ser encorajados a cada dia. Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus também vai nos ensinar e dizer das duas maneiras que temos para construir a nossa vida. Ou nós construímos na rocha, que é Cristo, ou podemos construir na areia, que simboliza ali o mundo e o pecado. A palavra de Deus ali é clara e vai dizer que todo aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor, ele é chamado e considerado um homem ou mulher prudente que edificou a sua casa na rocha. E vieram as chuvas, vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram as adversidades, mas está ali na rocha e não veio a ruína, não cai, porque está firmado no Senhor, porque está na rocha, porque foi construído e edificado na rocha e na presença de Deus. Ser ouvinte e praticante da palavra é que vai nos fazer a cada dia abençoados, em nome de Jesus. Amém? Quando nós ouvimos e praticamos a palavra, certamente nós seremos abençoados. Nós seremos a cada dia restaurados. Nós seremos libertos de tudo aquilo que é o mundo, aquilo que é o pecado, aquilo que não é de Deus. E nós seremos transformados pelo poder da palavra em nome de Jesus. Quando nós ouvimos e praticamos a palavra, nós seremos a cada dia mais prudentes, como diz a palavra. Nós teremos sabedoria para a nossa vida no pessoal, no nosso dia a dia, sabedoria no nosso lar, sabedoria no ministério que Deus tem nos confiado. Quando nós somos ouvintes e praticantes da palavra, nós seremos a cada dia mais íntegros diante do Senhor. Nós não seremos metade, mas nós vamos servir ao Senhor em integridade. Nós vamos ser inteiros. Eu pertenço ao Senhor e o Senhor me pertence. Nós vamos ser inteiros, a cada dia mais santificados. Nós viveremos o propósito de Deus de santificação, de graça, de renovo, de cura, de libertação das nossas vidas. Nós seremos cheios da presença de Deus e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ser ouvinte e praticante da palavra nos trará bênção, benefício, graça. Nos trará cada dia mais da presença do Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém? Mas a palavra ali vai dizer que aquele que ouve e não pratica a palavra, ele é chamado de um homem ou mulher insensato ou tolo que edificou a sua casa ali na areia. E quando vem então as chuvas, ventos e tempestades, essa casa vem à ruína porque foi construída ali sobre areia. E o que aprendemos com isso é que quando ouvimos a palavra, mas não praticamos, não vivemos esta palavra, não colocamos, não guardamos esta palavra ali no coração, quando nós não a praticamos, nós nos tornamos ali tolos, nós nos tornamos insensatos, sem juízo, sem a direção de Deus. Nós vamos ser vazios de Deus e cheios sim daquilo que é o contrário, que é o mundo, que é o pecado, daquilo que não nos aproxima de Deus, mas nos afasta do Senhor. E nesse tempo em que temos vivido, tempo em que temos sido desafiados a cada dia mais colocar a nossa vida no altar e buscar do Senhor, nós temos que nos perguntar quem nós temos sido hoje diante de Deus. Nós temos sido a casa na rocha que está em Cristo, ou talvez a casa na areia que está ali no mundo. Nós temos ouvido e praticado a palavra para que essa palavra nos renove e liberte a cada dia, ou talvez temos rejeitado e não ouvido esta palavra, e certamente a bênção do Senhor não permanecerá sobre nós. O texto em que lemos da palavra do Senhor, que nos é direcionado nesse tempo, nessa noite, para o fortalecimento da nossa vida, nossa fé, quanto a importância da nossa permanência na palavra, da nossa busca da presença de Deus, do nosso alimentar-se do Senhor, da nossa profundidade, da nossa intimidade com o Senhor. Isso através da palavra,
através da oração, que são ferramentas que nos é dada para que, como o apóstolo Paulo adverte o jovem Timóteo quanto aos últimos dias, pois o texto aqui na palavra, logo no início do capítulo 3, nós não lemos o capítulo inteiro, nós lemos a partir do versículo 12, mas você pode depois ler aí na sua casa, 2 Timóteo no capítulo 3, e logo no versículo 1, a palavra ali vai dizer que nos últimos dias haverá tempos difíceis. E o apóstolo Paulo está então exortando, ensinando, instruindo a Timóteo. O texto vai mostrar esses ensinamentos de Paulo a Timóteo para que ele suportasse as aflições, para que Timóteo pudesse ser diligente ali no seu ministério, na sua vida, para que Timóteo permanecesse na fé, assim como ele foi ensinado pela sua mãe Eunice e pela sua avó Loide, assim como ele foi instruído ali na palavra, que Timóteo permanecesse na fé, que Timóteo permanecesse na vigilância, que Timóteo pudesse manejar bem a palavra. Esse texto vai trazer alguns conselhos e direcionamentos para a vida de Timóteo, mas entre tantos conselhos que o apóstolo Paulo lhe diz, em tempos ali de dias difíceis, ele diz, e direciona a Timóteo que permanecesse na palavra, naquilo em que ele aprendeu, naquilo em que ele tinha sido ensinado e instruído desde a sua infância. E estas palavras e exortações de Paulo a Timóteo foram dadas ali num contexto de dias difíceis, momentos talvez ali de perseguição. Os últimos dias ali descritos pelo apóstolo Paulo incluem desde o tempo em que esta carta, esse texto de 2 Timóteo foi escrito, isso lá por volta do ano 67 depois de Cristo, e até a volta do Senhor. Os últimos dias e dias difíceis já iniciou lá tempos atrás, há quase 2000 anos atrás, e o apóstolo Paulo ali já estava então instruindo, ensinando Timóteo de que ele permanecesse na palavra, na fé, que ele permanecesse na presença de Deus, que ele permanecesse em vigilância, que ele permanecesse ali como um homem instruído e firmado no Senhor, para que ele pudesse então vencer as adversidades e as circunstâncias. E esse texto aqui de 2 Timóteo no capítulo 3, a partir do versículo 12, então vai descrever o que aconteceria nos últimos dias. E diante de tudo isso, então Timóteo é instruído a permanecer no Senhor, permanecer na palavra, aquilo que iria instruir, ensinar e o fortalecer na fé, para que não desistisse em momento algum. Irmãos e irmãs, se o apóstolo Paulo, já naquele contexto, isso praticamente quase 2000 anos atrás, ele se preocupa em alertar o jovem Timóteo quanto aos últimos dias, quanto à sua permanência em Deus, a permanência na palavra, a permanência na fé. Imagina nós, a sua igreja, em pleno século 21. Será que não temos já apercebidos dos sinais desses últimos dias? E a palavra ali é clara e vai nos dizer que nos últimos dias seriam vistos os sinais do egoísmo entre as pessoas, de violência, blasfemadores, pessoas que seriam abusivas, sem respeito a Deus, a desobediência a Deus, a desobediência aos pais, a ingratidão, a dureza dos corações, o amor aos prazeres e o desprezo para com Deus, a rejeição a Cristo. Se o apóstolo Paulo, já naquele contexto, ele alerta ao jovem Timóteo a todos esses sinais, que dirá nós hoje, em pleno século 21, será que
não é o tempo de realmente oportuno para que nós possamos pensar na chegada dos últimos dias, que possamos pensar nessas situações e circunstâncias em que temos visto, que temos ouvido e que temos de certa forma já vivenciado. Será que não é o tempo oportuno para nós realmente entendermos que se aproxima a cada dia a volta do Senhor? Será que já não é realmente o tempo oportuno para nós pensarmos a cada dia mais no preparo da igreja, no preparo do seu povo para a volta do Senhor Jesus? Em tempos e dias difíceis, o apóstolo Paulo direciona ali o jovem Timóteo quanto à sua perseverança em Cristo, independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo está ali direcionando a Timóteo para que permanecesse na presença de Deus, para que permanecesse firmado e aliançado ali com o Senhor. E no versículo 14, então, aqui, o apóstolo Paulo vai dizer: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi um direcionamento para a vida de Timóteo. E certamente é um direcionamento para nós. Precisamos manter firmados naquilo que aprendemos, naquilo que temos ouvido, que é a palavra do Senhor. Precisamos manter a nossa vida alimentada por esta palavra. Precisamos continuar guardando a palavra no coração. Precisamos continuar sendo ouvintes e praticantes da palavra, para que esta palavra possa trazer restauração, renovo e nos fortalecer em todo o tempo da caminhada, em nome de Jesus. Amém? Tempos difíceis iriam surgir, mas a firmeza na palavra era a base de vida e fé. E certamente a nós também. Os tempos não têm sido fáceis, mas a firmeza na palavra é a nossa base de vida, a nossa base de fé, a nossa base para o ministério, a nossa base para a nossa casa, a nossa base para todos os momentos da nossa caminhada. A palavra de Deus é direção para as nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Assim nos diz o Senhor. Amém? A palavra de Deus é que nos tornará cada dia mais cheio de sabedoria. Sabedoria do alto que vem do Senhor. A palavra de Deus, como citado aqui pelo apóstolo Paulo, ela é útil para ensinar a nós a verdade única que é Jesus Cristo. Como Ele, o Senhor mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus é essa verdade. É através da palavra que nós conhecemos a Ele, a verdade, o Senhor, a direção para as nossas vidas. A palavra do Senhor é útil para condenar o erro, para corrigir as nossas faltas, para também nos ensinar a maneira certa de viver. A palavra de Deus é um manual espiritual. Costumo dizer e pensar que quando nós compramos um aparelho, tecnológico ali, geralmente ele vem com um manual. E quando nós aprendemos a lidar com aquele aparelho, geralmente o manual nós jogamos fora, porque já aprendemos e não vamos precisar dele mais. Mas a palavra de Deus é diferente. Ela é um manual espiritual. A palavra de Deus nós precisamos, em todo tempo, estar meditando nela. Ela é um manual que você vai usar para a sua vida toda, porque ela é o caminho, ela é a direção para que nós possamos também assim usufruir aqui de tudo que Deus tem para nós, as promessas que Ele tem para nós, mas também ela é conserto para as nossas vidas, ela é transformação para a nossa vida, é libertação para a nossa vida, para que nós possamos adquirir e herdar aquilo de primordial, que é o que Deus tem preparado para nós, o reino dos céus, a vida eterna. A palavra de Deus, ela é essencial e necessária. Ela é um manual espiritual pelo qual nós vamos ter que usar por toda a nossa caminhada, para que sejamos fortalecidos na fé, encorajados, renovados, curados, abençoados, tenhamos sabedoria, tenhamos a direção do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Use desse manual espiritual.
Coloque isso como objetivo na sua vida. Ler a palavra, buscar a palavra, meditar na palavra, se alimentar da palavra, usufruir desta palavra, porque a palavra é a luz, é a lâmpada, é a direção, é a verdade que vai nos libertar a cada dia em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus nos prepara para fazer todo tipo de boas ações. E glória a Deus por isso. A palavra de Deus é necessária na nossa vida. A palavra de Deus é o alimento espiritual. A palavra de Deus é que vai nos ensinar a maneira certa de viver. Vai nos levar a entender aquilo que precisamos fazer como igreja, como discípulo, mas também aquilo que não devemos fazer. Aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é o pecado, aquilo que é o mundo, aquilo que não é da vontade do Senhor. E que nós possamos permanecer como Timóteo foi instruído, que nós também possamos tomar isso para as nossas vidas. Possamos usar e viver esta palavra em todo o tempo da nossa caminhada em fé. Irmãos e irmãs, o término desta palavra, pergunta que vem a mim, a nós: você quer ser abençoado e abençoada? Em nome de Jesus, amém? Leia a Bíblia. Você quer ter sabedoria? Não a sabedoria terrena, a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto e do Senhor. Leia a Bíblia. Coloque isso como prioridade, como objetivo na sua vida, para a sua fé. Você quer ser um bom pai, uma boa mãe, ter uma família abençoada? Leia a Bíblia. Ensine também os seus filhos a leitura da Bíblia, da palavra. Ensine, como a palavra de Deus diz lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele, em nome de Jesus, amém? Você quer ser um bom pai, uma boa mãe, ter uma família abençoada? Leia a Bíblia, em nome de Jesus, amém? Você quer ser um bom líder, ser um bom patrão, um bom chefe, ser um bom funcionário, aí onde você trabalha? Leia a Bíblia. Você quer ser obediente a Deus, obediente aos pais, obediente àqueles que estão aí à nossa volta? Leia a Bíblia. A palavra de Deus vai nos ensinar como ser um bom líder, como ser um bom pai, ser uma boa mãe, como ter sabedoria, como ser abençoado e abençoada pelo Senhor. Você quer permanecer na rocha, na presença de Deus, permanecer em Cristo? Leia a Bíblia. A Bíblia vai nos trazer direcionamento para a nossa caminhada, para a nossa fé. Certamente Timóteo, quando ele foi aconselhado pelo apóstolo Paulo, ele viveu esses princípios, esses propósitos de permanecer naquilo que ele tinha aprendido através da sua mãe, através da sua avó, que isso fortaleceu ali a sua fé, e que também possamos tirar disso uma lição para as nossas vidas, que possamos continuar firmados no Senhor, para que também através de nós, as nossas famílias, os nossos filhos e filhas, a nossa casa, ela possa ver em nós refletido a luz de Cristo, a presença do Senhor, os frutos, o fruto do Espírito sendo exalado através da nossa vida. Mas vamos aprender isso através da palavra, quando nós lemos a palavra, mas que possamos levar a sério esse desafio que tem sido feito a mim e a você, nesses tempos difíceis, assim como Timóteo que viveu tempo difícil, tempo desafiador, mas ele colocou o propósito no coração. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, naquilo que você ouviu, firmado na palavra, na fé, que assim também possamos fazer em nome de Jesus, amém? Você quer ser abençoado, ser um homem ou mulher de Deus, um homem ou mulher de oração, ser realmente aquela que tem uma vida de integridade, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida plena, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Leia a Bíblia, medite na palavra, busque a palavra, se alimente da palavra, porque esta palavra vai nos transformar a cada dia, vai nos edificar na fé, vai nos sustentar, vai nos preparar
para que possamos ser dignos de herdar o reino, de estar ao lado do Senhor, de estar na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tempos difíceis, tempos do fim se aproximam. Quanto a mim e a você, permaneça, continue firme nas verdades que aprendeu, em nome de Jesus. A cada dia mais se aprofunde na palavra do Senhor. Mergulhe na presença do Senhor. Procure ser ouvinte e praticante da palavra. Possamos guardar no coração a palavra do Senhor. Permitir que o Espírito Santo de Deus escreva ali na tábua do nosso coração a palavra, o mandamento. Porque isso vai acrescentar a nós a salvação, a restauração, o milagre do Senhor, a graça do Senhor, a sabedoria, o discernimento espiritual. Beba da fonte da água da vida, que é o Senhor Jesus, todos os dias. Tenha sede da presença do Senhor. Busque a presença do Senhor através da palavra. Há um cântico infantil que diz que leia a Bíblia e faça oração, se você quiser crescer, em nome de Jesus. Amém? Nesse tempo, desafiados nessa palavra, nós entendemos que, como igreja, é tempo de preparar a cada dia a nossa bagagem espiritual. Nós não sabemos o dia e a hora em que o Senhor Jesus volta para buscar a sua igreja, mas sabemos que é certo da sua vinda. E nós temos que a cada dia estar com a bagagem espiritual preparada. As coisas de Deus, do reino de Deus, aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa fé, não dá para deixar mais para depois. A nossa bagagem tem que estar pronta em todo o tempo, porque quando Ele voltar, nós temos que estar prontos e preparados para poder herdar, entrar com Ele na glória. Como igreja é tempo de preparar a nossa bagagem espiritual. E o que Deus requer de nós é a palavra, é a oração, é o exercício diário da fé. Mas não dá para postergar isso, não dá para deixar para depois. O tempo de buscar a Deus é hoje. O tempo do conserto com Deus é hoje. Como a palavra de Deus nos desafia, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Guarda em todo o tempo a palavra no coração, porque isso vai nos fortalecer, isso vai renovar, isso vai lançar fora de nós aquilo que é o pecado, aquilo que é o mundo, aquilo que não é de Deus, e vai nos fortalecer na fé, vai nos tornar uma casa na rocha, vai nos tornar sábios, vai nos tornar prudentes, vai nos tornar preparados, em nome de Jesus, para o encontro com o Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer, mas quanto a mim e a você, permaneça firme na palavra, em nome de Jesus. Permaneça naquilo que você tem aprendido. Permaneça sendo ouvinte e praticante da palavra. E certamente a nossa vida, a nossa casa estará na rocha que é o Senhor. Não seremos esmorecidos na fé. Não iremos desfalecer. Não iremos ficar desiludidos, ficar perdidos, ficar sem direção. Mas teremos da presença do Senhor, da graça do Senhor, do renovo do Senhor em nome de Jesus. Amém? O desafio para nós nessa semana, nesse tempo, como igreja que temos vivido de busca da palavra, o desafio é que possamos permanecer na palavra do Senhor. Amém? Permanecer conhecendo a verdade que liberta, que é Cristo. Conhecer a cada dia mais o Senhor, se aprofundar no Senhor, permanecer na oração. E a palavra vai nos ensinar a maneira certa de viver a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Guarde no coração a palavra e certamente seremos abençoados, em nome de Jesus. Leia a Bíblia, faça a oração, viva esse propósito e certamente seremos abençoados, não somente nós, mas a nossa casa, a nossa família, como igreja, como povo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe e nos leve mesmo ao nível de profundidade, de intimidade diante do Senhor. E certamente seremos abençoados a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?